Já sei, você está procurando um SUV Premium para dar uma volta com a sua família. Desde que seja na padaria ali na esquina até percorrer milhares e milhares de quilômetros, quem sabe para outros países. E você, de repente, já tem o Outlander aí de outra geração e está curiosa e curioso para conhecer aqui a quarta e atual geração, a segunda PHEV, Plug-in Hybrid. Se essa sigla te deixa na dúvida, esse carro é tanto quanto enigmático no nosso mercado. Afinal, é tímido em vendas, mas cheio de coisas para lá de interessantes e algumas no ame ou odeie. E detalhe, atualmente na data dessa gravação está com desconto no site. E essa palavra é algo muito interessante quando você está pensando em tirar o escorpião do bolso. A gente te conta tudo do atual Outlander depois da vinheta. Calma, não apresentarei sozinho. Para isso chamaria aqui a Katana desalinhada. Ah, meu caro Vitônicos, saudações automotivas. Saudações. Mas que carro largo! Largo Que e bonito. belíssimo SUV que belisca os seus 400 mil reais. Mas como o Vitão bem disse, na data dessa gravação está saindo por 365, de acordo com o site da Mitsubishi. Esse carro aqui que é bem interessante para você que tem família grande e tem muitos, mas muitos detalhes, então se prepara que esse vídeo vai ser longo, né, meu caro Vitão? Sim, afinal a gente sabe que você está chegando aqui, se ainda não se inscreveu, pode fazer isso, afinal é gratuito e nos ajuda muito. Está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Aproveita e deixa aí nos comentários, você está pensando que esse será o seu primeiro Outlander ou de repente você já tem um? Comenta aí pra gente, e pra você que chegou agora também não conhece, essa aqui é a Lambi Lambi. Ela é inexorável, inigualável e mais copiada câmera da internet automotiva brasileira. Diz a lenda que nós inventamos e o povo copiou. Não fomos nós que dissemos, foram os comentários, então a gente tá isento aí dessa briga. Bom, Vitônicos, vamos começar falando do ponto que a gente mais gosta aqui no canal, que é design. Eu acho um SUV muito bonito esse carro, tá? Sim. Antes de mais nada, vou colocar a imagem, a gente vai colocar uma imagem do conceito que deu origem a esse carro. Eu lembro que quando lançou, a Mitsubishi fez um suspense, deixou ele só com os spotlights assim, para dar aquele nuance, aquela curiosidade, e ela conseguiu executar um carro muito parecido com isso. E a gente tem uma linguagem muito forte da marca. Você tem no capô esses vincos, né, os dois mais centrais aqui para dar essa volumetria, também uma estrutura. E você tem essa parte bold aqui, e o detalhe, né, o conjunto ótico é dividido em duas partes, mas você tem uma boa distância e tem um vinco muito forte e um detalhe no acabamento cromado que ele dá toda uma volta. Faz um C aqui, né, Vitão? Na foto, você até estranha isso, mas ao vivo você vê a resolução é muito bonita. E um detalhe, né, esse acabamento black piano aqui, ele tem todos os gomos, né, com um detalhe no hexágono, mas isso aqui tudo não é vazado, tá? E aí você tem o símbolo da Mitsubishi, que são 3 diamantes. Isso daí tem a ver lá com a cultura japonesa, tá? E ó, a parte aqui inferior da grade, a intermediária, vamos dizer assim, você tem a câmera frontal, que faz parte do sistema de câmeras 360, e aqui o radar, que, cara, o sistema ADAS desse carro é muito completo. Exatamente, tá aqui atrás dessa parte, né, tem essa colmeia aqui, bacanuda, tem sensor dianteiro, tem uma parte pratinha aqui para dar uma soltada no design, que também tem uma saída de ar, e como o Vitão comentou, o conjunto ótico tá aqui em 2 andares. Aqui tem um DRL, tá, bem na moda dos carros atualmente, né, e nesse andar de baixo a gente tem um farol por reflexão dividido em 3 andares, é bem imponente isso daqui, cria uma coisa bem forte no design do carro, e tem lavador de farol. Uma coisa incomum, aí a gente não usa muito no Brasil, mas o fato é que se você tiver com o farol aceso e apertar ali o lavador do limpador de para-brisa, do vidro, ele já lava esses faróis aqui. Isso aqui é muito utilizado para países que nevam, tá? Porque aí a neve acumula aqui, com esse lavador você tira ele daqui, beleza? E tem farol de neblina com um projetor aqui, ó, tá vendo? Tem uma lente de um projetor. Você vê que aqui é por reflexão, mas aqui tem um projetor, beleza? E vamos abrir aqui, Vitão, para essa porção lateral aqui, porque ó, eu acho que essa cor é uma das mais bonitas para esse carro. Aliás, um outro carro que eu tive a oportunidade de conviver desse era aqui nesse branco. Que cores a gente tem, Vitão? Além dessa branco Diamond, tem preto mica, cinza grafite e azul cosmic. Eu acho que você compraria ou no azul ou no preto, estou sugerindo. Com certeza, mas eu achei a branca bonita também. Eu gosto da azul, mas eu gostei muito da branca, que contrasta muito bem. Mas se você comprar azul, você pode cantar a musiquinha This is the Cosmic Girl. Na verdade é Cosmic Blue, entendeu? Ela fala Cosmic Girl, que é uma música do Jamiroquai. Pra quem não assistiu esse clipe, tem um pega de uma Diablo,
roxa, uma F40 vermelha e uma 355 preta. Não tenho certeza, mas pelo menos um desses carros era ou ainda é do Jamiroquai, cara. Um cara que tem muito bom gosto em automotiva. Entusiasta, meu caro Vitão. Entusiastaço. Exatamente. Então você compra azul, canta Cosmic Blue, enquanto você vê essas belíssimas rodas girando, meu caro Vitão. Bonitas mesmo, ela tem uma bela volumetria, são 5 furos, ela tem um bom trabalho ali do diamantado com black piano, mesmo parada dá impressão de movimento. Elas são de aro 20, calçada nos pneus Bridgestone Ecopia, de medidas 255/45. Exatamente, pneu urbano, tá? Não tem nada aqui para você fazer uma peripécia. E apesar de eu estar cansado de rodas black piano com diamantado, essa é muito bonita e essa dá uma impressão de movimento que me agrada bastante. Tanto o movimento quanto esse avião que passa sobre nossas cabeças para fazer barulho. E para a gente falar um pouquinho mais sobre design, você tem um carro bem arrojado, com um retrovisor aqui que sai da porta, tem uma coluninha aqui, ó, no plástico cru, câmera 360, né, que compõe ali, né, com essa câmera aqui, tem repetidor de seta e o retrovisor é na cor do carro. Coisa legal é que aqui você forma um saia-blusa, assim como você forma no carro, porque a gente tem o teto preto que compõe com o DLO. O que é o DLO? É o Daylight Opening, que é essa abertura de janelas que o Vitão está mostrando para vocês junto com o positivo, tá vendo? Essa abertura de janelas mostra muito sobre a vista lateral do carro, que é a mais importante para você entender. Olha como é um carro bem maçudão, tá vendo? Com uma frente bicuda, né? Com bastante balanço. Ele é um SUV imponente, né, Vitão? Muito, muito imponente. A vista lateral, a gente aprendeu isso na faculdade, ela é mais importante para você entender e perceber a volumetria, a proporção de um carro. Esses dois vincos que saem da caixa de roda, né, o inferior que vai ali dar a volta até para o para-choque, e esse superior que passa pelas maçanetas, né, é muito marcante o design do carro, me agrada pessoalmente bastante. E, Vitônicos, aqui, ó, só pra gente mostrar pra galera, tá escrito Plug-in Hybrid, né? Ou seja, ele é um híbrido plug-in, e EV é de Electric Vehicle. Esse carro você consegue usar ele como um 100% elétrico ali, mesmo com uma autonomia não muito grande, né? 58 km de autonomia, de acordo com o Inmetro. A gente vai falar mais depois. Agora vamos em relação a medidas e ângulos. Ele tem 18,3 graus de ângulo de entrada, 18 graus de ângulo de saída, né, por conta desse balanço dianteiro e traseiro que a gente comentou. Altura livre do solo, 20,3 centímetros. Essa sim é muito boa, Vitônicos, tá vendo? A gente tem uma boa altura do solo, né? E quando a gente fala altura do solo, né? É a altura do chão até o próximo obstáculo que você tenha do carro, seja ali uma parte de escape ou alguma peça que esteja mais baixa ali, beleza? Muitas fichas técnicas colocam a altura mínima de solo, né? Exatamente, esse é o nome. Mínimo. E mas, vamos falar de medidas, Vitão? Isso não é mínimo, porque ele tem 4,71 m de comprimento, 1,74 m de altura, a largura 1,86 m, sem considerar os retrovisores. Se você deixar eles abertos aí, vai para mais de 2,5 m com certeza. E um entre-eixos de 2,70 m. Vamos contextualizar aqui. O Jeep Commander, que é agora na opção Me Heavy, também tem 7 lugares, tem 2,79, tá? Aqui não parece que é menor, afinal o carro bem espaçoso e largo, a gente vai mostrar mais depois. E só mais um detalhe, você tem o bocal ali nessa lateral do motorista, aqui é da gasolina, do outro lado a gente vai mostrar que tem o de carregamento. Exatamente, meu caro Vitônicos. Vamos até dar a volta. O de carregamento eu vou mostrar para vocês porque tem uma, vamos dizer assim, uma curiosidade. Esse carro não tem carregamento rápido, esse carro só tem a tomada do tipo 2, tá? Não tem CCS, ou seja, você vai carregar ele somente de uma forma lenta, que se eu não me engano são 3,5 kW, tá? 3,5 kW. Bom, a bateria tem 20 kW, tá? Então você pode levar aí umas 6 horas para carregar esse carro na sua totalidade, né? De acordo com o site, também tem a opção de carga rápida aproximadamente em 40 minutos. Exatamente. De acordo também com algumas das nossas pesquisas, em outros lugares ele tem um CHAdeMO aqui, que seria o carregador de alta velocidade. Mas o CHAdeMO não é uma tomada muito utilizada no Brasil, provavelmente por isso a Mitsubishi não trouxe isso. E de acordo com as nossas pesquisas, a base desse carro é a mesma do Nissan X-Trail atual, que é um carro que não é vendido, nunca foi vendido no Brasil, esse modelo. Por quê? Existe uma parceria atual já de um tempo entre Renault, Nissan e Mitsubishi, onde as marcas compartilham plataformas, motores, sistemas e diversos outros componentes. E vindo aqui para a traseira você percebe um chanfro, né? Uma cava aqui tanto nessa peça. É bonito isso aqui, né, Vitão? Parece que o cara veio e cortou um pedaço do bolo assim, né?
Eu Muito acho bonito. bonito isso aqui. Não, e detalhe, se você tiver curiosidade de entrar no site da Mitsubishi, tá? Se eu não me engano, da Mitsubishi Japão tem uma história mais detalhada sobre a história da marca. Cara, é uma companhia que começou ali com companhia marítima, foi evoluindo pra caramba, tem uma história muito interessante e você aí talvez já tenha tido algum produto da Mitsubishi. Eu já tive televisão e lápis. É isso aí, eu tive televisão também, tive 2 televisões Tive um Mitsubishi. lápis. E uma coisa que eu curto, Vitão, é que ele é um SUV clássico, né? Não tem nada de SUV coupé aqui, ele é um SUV que cai aqui bem quadradão, tá vendo? Ele vem bem reto, né? Tem aqui, ó, essa parte aerodinâmica aqui que desce aqui da coluna, tem um aerofóliozinho com brake light integrado, antena Shark. Aqui, aquele adesivo falando sobre a tração, né? Que é a SAWC, ó, Super All Wheel Control, beleza? Não tem cardan, tá? Não tem cardan. Esse carro não tem A cardan. gente vai explicar isso para vocês. E aqui, ó, a lanterna tem uma assinatura visual no LED, mas tem partes halógenas, tá? Isso aqui aceso é muito bonito porque dá um degradê aqui, muito legal. Aqui na direita você tem o PHEV e Signature, porque essa é a versão de topo. Você tem a versão de entrada que é HPE-S, tá? A gente vai pontuar depois algumas diferenças lá no interior. E a parte ali de baixo, né, do para-choque, você tem um acabamento nesse cinza, você tem um frisado aqui. É o que eu acho legal, é porque eles não tentaram imitar uma ponteira. Não, fizeram uma coisa discreta, justo. Vamos falar de porta-malas, então, afinal, Ó. o cara que compra um SUV desse aqui, tem família, provavelmente ele está preocupado com capacidades. Bom, abertura e fechamento elétrico, óbvio para um carro dessa faixa de preço, tá? E aqui você tem aquela esteirinha, né, para você ocultar a carga ali, ter mais privacidade. Mais um avião passando aqui na nossa cidade de São Paulo, tá? Acabamento plástico nessa parte superior e aqui tem uma luzinha, ó, que você consegue fechar, aliás, apagar a luzinha, tá? Exatamente, ó. Ó. Tá voando ali um A320, tá vendo? Passando sobre as nossas cabeças. Enfim, vamos voltar aqui. Trabalhando de lá, trabalhando daqui. Aqui está na configuração de 5 lugares. A gente já vai mostrar o sexto e sétimo elemento aqui, mas não sei antes de falar sobre a qualidade de acabamento. Que é muito boa. Você tem luzinha ali, você tem ganchinho aqui. Exatamente. Aqui tem uma tomada, olha que legal essa tomada aqui, ó. 1.500 watts, 120 aqui, ó. É uma tomada tipo brasileira, tá Porque vendo? ele é V12. Ele é V12, exatamente. Você pode ligar alguma coisa aqui por bastante tempo ali, por exemplo, acabou a luz na sua casa, precisa ligar aqui, quer ficar assistindo televisão, quer ligar, sei lá, talvez uma geladeira aqui para não estragar os produtos, você usa a bateria do carro aqui para manter ali os produtos refrigerados. Lampadinha que o Vitão comentou ou não comentou, não lembro, Falei, ó. tá? E Aqui aí você consegue tirar essa barrinha, né? essa bolsinha para mostrar para que vocês devem estar pensando, o que é isso aqui? A bolsinha de couro bem chique, Tá. muito É o bacaninha. cabo de carregamento. Exatamente. Tá aqui. Que vem com aquela tomada trifásica, tá vendo? Trifásica não, na verdade é uma 220 industrial, né? Tem tudo falando sobre o suprimento, né, aqui Sim. de carga do veículo. É o manual, né, do manual, carregador. tudo certinho. Você sabe que esse carregador aí que a gente chama de carregador de emergência, ou carregador de viagem, né? Fora do Brasil, as pessoas usam muito esse carregador, chamam de carregador lento, e eu concordo com essa definição. Ó, Aqui você destaca, deixei em algum outro lugar, eu vou colocar ali no banco dianteiro, só para mostrar para vocês aqui. coloca lá, Vitônicos. E aqui nós temos o step não, perdão, a gente tem a Não, Triângulo tem das step não, Bermudas. esse carro é kit reparo. Ó, temos aqui, ó, o Triângulo das Bermudas, certo? Que fica com um feixe de contato, então você coloca ele aqui, ó, para ele não ficar rolando igual chiclete em boca de banguela. Porta-copos. Os porta-copos dos bancos traseiros e agora aqui rola uma... Deixa eu pegar essa bolsinha rola também. um circo de solé aqui, uma Ó, cambalhota. não tem como deixar aqui, porque a gente vai precisar demonstrar para vocês. Então, Ó, vai mais a bolsa do outro acho que eu lado não vou aqui. conseguir fazer com uma mão, o Vitão vai ter que me ajudar, vamos lá. Me ajuda aí, Vitônicos, que eu não consegui fazer com uma mão, ó. Você vai ter que levantar esse banco, é pesadinho, tá? Aqui, ó, tá vendo? Daqui que eu seguro esse aqui, esse aqui eu consigo segurar. Obrigado. Esse aqui não tá tão pesado. É isso aí, ó. Você vai lá, dá a cambalhotinha pra frente, aí você Aí, ganha ó. esse espação aqui, ó, que você Ó. pode deixar aí esse cara aqui, Vamos né? ver o que tem aqui, ó. Beleza? Ó, o kit aqui. É, então, né? Ó, aqui o líquido selante, o motorzinho, tá? E aqui provavelmente o kit de ferramentas. Que é o Vitônico. gancho. É o gancho? Kit de ferramenta, kitzinho de gancho. ferramenta. Tá? É triste, né? Um carro Isso é um... 4x4 com kit de reparo, mas beleza, vai. Ó, aqui, a indicação, né, do sistema de som Bose, a gente vai falar mais depois. Exatamente. Vamos continuar aqui. 2. Tem os numerinhos. E aí Tá. você tem o banco traseiro, né? Aí Vitão? você tem o 3. O 3.
Aí, o 3 eu acho que é pra você fazer a cambalhotinha aqui, caso 3. você queira fazer algum ajuste lá, meu caro Vitônicos. 3. Mas faltou alguma coisa, né? Aqui, 4. ó, 3 é aqui, ó, Vitão. É aqui, ó. É aqui. É o que você acabei de fazer. Você tá certo. 3. Então. E eu errado. E aqui é o 4. E aqui é o 4. Tá bom, então é isso. Acho que nós fizemos certo. Tá certo. A TV é verdade, Vitão. E aqui você ainda pode pegar esse carinho, ó, e colocar aqui, ó. Vai ficar mais confortável pra quem vai atrás. Eu acho que a gente precisa testar, Vitão, isso aqui. Cara, mano, isso aqui, velho. Parece a tábua de passar. Não, mas antes de falar dessa tábua de passar do sétimo lugar, vamos falar da capacidade de litros. Que é boa com 7 lugares. Isso é uma coisa louvável. Tá bem maior que a do Commander, por exemplo. Não. Não? É menor até, 217. Tá lá são brincando? 233. Cara, eu tinha certeza que era maior, porque o visual é que é maior. De verdade. Visualmente é maior, eu até acho também maior. Se a gente considerar os 5 lugares que estavam anteriormente, temos 468 litros, tá? Que eu também acho até que é um pouquinho maior. Agora, se você rebater e ficar só com os 2 lugares e o seu Outlander quiser virar um furgão, você chega a 1.448 litros. Agora a gente vai demonstrar a utilização do 6º e 7º lugar. Quando a gente falar lá da parte interna, bora falar de porque o detalhe, a gente não mostrou também, dá para rebater aqui, ó. Ah, aqui, ó. Não, pode apertar aí. Ele rebate aqui, ó, os bancos dianteiros, tá vendo? É que o Vitão deixou uma coisinha ali, ele parou, tá vendo? Mas você pode fazer um assoalho plano. Vamos falar de parte interna hoje, antes do motor? Vai, pra ficar na ordem. Vamos adentrar o Outlander, senhoras e senhores, e encontrar o Vitônicos, que é o homem que, antes de falar de espaço interno, falará de portas. De portas. Bom, você tem um mimo a mais num carro dessa categoria aqui, ó. Você tem uma cortina aqui para os vidros traseiros, o que é muito legal. Uma coisa clássica que já não tem nos carros de hoje, né? Você tem um pino. Aqui o detalhe é num plástico, uma moldura black piano para maçaneta. Essa peça toda aqui na lateral, ela é um couro, tá? Provavelmente sintético, com um pesponto nesse caramelo, um âmbar, né? Que é a mesma cor que você tem no apoio aqui. O botão do vidro elétrico, um alto-falante e um porta-objetos relativamente grande para uma porta traseira. Lembrando que essa combinação de cores aqui que a gente está vendo, ela é exclusiva da Signature, tá? Não é presente na HPS. Bom, a segunda fileira de bancos, ela também tem o revestimento, aliás, todos os bancos têm o revestimento no couro, tá? Tem esse perfurado na parte de encosto de assento, tem indicação de Isofix aqui, tá? Todos aqueles detalhes no laranja e uma das maiores vantagens desse carro aqui, ó, essa etiquetinha. Esse carro tem 11 airbags. Isso é bem importante, Ele tem de joelho, provavelmente ali para o motorista e para o passageiro. Tem um central dianteiro, fora os outros vários airbags. Está aí uma lista, cara. Isso daí é um dos pontos fortes desse carro. Bom, Vitão, isso é um fato que é um ponto forte, mas a gente vai ter que falar agora desse uso dessas fileiras, que vai precisar, assim, de uma colaboração de quem está aqui na segunda fileira. Então, ó, você tem uma barra aqui para fazer o deslocamento longitudinal, isso é típico de carros de 7 lugares, para você conseguir ter o acesso. Essa alavanca aqui, ó, você consegue rebater, e a gente vai fazer um teste, cara. Eu tenho, cara, 1,79 de altura, mais um avião passando. Hoje tá, o pessoal tá a fim de viajar hoje. Eu acho que é melhor você primeiro colocar a sua outra perna aqui, Vitão. Só uma sugestão, claro. Mais aqui, ó. Olha lá. E aí você entra, só que é o que eu falei, você vai precisar contar com a boa vontade de quem está não. aqui. Por quê? Não foi? Não, peraí. Tá vendo? Engasgou aí, jovem? Saúde. Bom, é isso. Ó, Tá tudo bem? Tem menos 3 dedos de distância. Se eu quiser ficar correto, tem que ficar assim. Lembrando que eu tenho 1,79 m de altura, tá? Tem o vigia aqui, na minha lateral. Eu tenho um porta-cheque. Exatamente. Aqui tem um porta-copos, tá? Aqui tem lugar provavelmente para você encaixar o cinto de segurança. Obviamente tem 3 pontos, né? Tem essa pranchona aqui, que eu tinha brincado que parece uma tábua de passar roupa. Mas ela é importante, necessária por conta de um anteparo, né? Em caso de colisão, para você ter a proteção. Mas assim, crianças ou pessoas de baixa estatura. E diria que viagens curtas, não muito longas, porque a pessoa vai acabar sofrendo. E detalhe, ó, eu estou no deslocamento quase máximo desse banco, que ele falou uma colaboração, porque a pessoa da primeira fileira de bancos vai também, não pode ser muito espaçosa. Sim, vai ter que ir o banco daqui para frente para poder esse banco vir para frente para poder colocar um espaço aqui para a pessoa que vai atrás. Talvez uma criança ali de até 5, 6 anos de idade, aí com um pouquinho desse banco para frente,
vai rolar de você carregar aqui. Eu vejo que esse carro é para isso. Um adulto, como o Vitão, por exemplo, não vai bem ali atrás, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem um calombo, né, um negativo aqui que até facilitaria se eu ficasse para cá, mas isso aqui na verdade é um rebaixo por conta do motor aqui, né, Do teto solar. do teto solar. Esse banco aí que o Vitão tá vendo ali, ele tem um ajuste, tá? Esse banco de trás Ele dá tem pra um você ajuste. deitar ele um pouco mais ou um Consegue pouco deixar menos. mais reto. Exato, ó, Ó, pra você tentar aí sair. é extremamente desconfortável. E aí eu deixo a inclinação no máximo. Essa é a máxima porque você vê que esse encosto de cabeça ele quase bate no vidro. Então a gente está trabalhando aqui no limite. Novamente, retornando aqui, né? Mas eu é vou isso, precisar sair do carro. Vitorix, é para uma criança realmente até, sei lá, uns 5, 6, 7 anos de idade, entendeu? É uma família grande, talvez carregar essa criança lá. E aí, falei, tem essa colaboração aqui. Bom, o Vitão vai voltar aqui para a parte da frente. Enquanto isso, vale a pena a gente ressaltar, todo esse acabamento é muito bom, certo? Aí voltando o banco para cá, aí sim a gente vai ganhar um espaço aqui atrás. Para você que está pensando nesse carro como 5 lugares, aí sim você tem um espaço bem legal aqui, Ó, tá? ele tem uma inclinação, você aproveitar, isso aqui é quase impossível fazer com alguém ali atrás, mas para 5 lugares ele tem um bom conforto. E aproveitar antes de entrar, ó, você tem essa fivelinha, puxa aqui. Peraí que eu vou te Parte ajudar aqui, central. ó. Você pode puxar a fivelinha, ela é um pouquinho durinha mesmo, da vez que eu puxei, ó. Ó. Faz aqui um encosto, tá vendo? Pra você apoiar aqui, ó, os braços, né? Tem os dois porta-copos nessa região e ele não fica reto, tá? Ele desce, ele fica meio tortinho aqui, beleza? Lembrando que isso aqui também é um apoio de cabeça, então se vier uma terceira pessoa aqui no meio, você consegue levantar esse cara aqui por uma questão de norma, isso é muito importante. E você consegue configurar o carro para 4 pessoas, 3 pessoas, né? Porque ele aqui é 60/40. Então você consegue modularizar o carro de acordo com alguma necessidade de levar pessoas, inclusive cargas. Exato. Na verdade, ele acaba, até, só fazer Desculpa. um detalhe, Vitão, ele acaba sendo 60/40 ou 40/20/40, porque você também 40, consegue 20, baixar 40. só isso aqui, você quer carregar uma coisa comprida, por exemplo, você quer carregar um berimbau aqui, você coloca ele aqui, ó, e ele fica aqui, só nessa parte. É verdade, você carrega 2 pessoas mais um berimbau. Mas enfim, tem PQP, Vitão? Tem o PQP aqui com ganchinho, né? Exatamente. Aqui tem a luzinha de leitura com botãozinho, tá? Bem analógico, acho bem legal isso. Essa forração de cor preta, né, no teto, toda a ambientação mesclando no preto com detalhes no âmbar. Aquela indicação de airbag, tá? E eu tenho aqui 3 dedos de distância em relação ao banco da frente. Eu estou muito confortável. Aqui na traseira desses bancos, dos dois, você tem 3 cangurus, né? Um menorzinho, um intermediário aqui para colocar objetos menores, um celular, por exemplo, né? Exatamente. Dar um Dá exemplo pra para você vocês. carregar bastante coisa Ó, aqui, Vitão. tá? É E isso. aqui um maiorzinho para você colocar É isso. Você põe um jornal, um um jornal. gibi e aqui uma bíblia de bolso. Ó. Bom, aqui, Vitônicos, nós temos 2 saídinhas de ar, tá? Tem aquecimento dos bancos traseiros. Tem uma terceira zona de ar-condicionado, isso aqui é bem legal, tá? E aqui, ó, a gente tem... Eu vou tentar mostrar para vocês porque é meio ingrato a posição para a câmera, ó. Tem 2 USBs do tipo C aqui em cima. E aqui, lá embaixo, tem uma tomada igual aquela do porta-malas, que é uma tomada do tipo ali padrão brasileiro, tá? Então assim, tem bastante conectividade aqui, isso aqui é bem legal, tá? E aqui, ó, também vou virar a câmera, o túnel não é alto. Para um carro que é 4x4, como ele não tem cardão, você tem aqui, ó, 4 dedinhos, certo? De altura do túnel, isso acaba tornando bem confortável. Para você andar em 5 pessoas, é muito bom, tá? É muito confortável mesmo, é bem legal. Para você colocar as 2 pessoas lá de trás, eu acho que é um pouquinho mais penoso. Vamos lá para frente, Vitão, que tem muita coisa para falar. Chave do Outlander na mão, senhoras e senhores. Tem botão para fechar, para abrir e para abrir o porta-malas. É uma chave Mitsubishi que a gente já viu em outros carros. Ela é bem bonitinha, bem ergonômica, ela é levinha, tá vendo? Ela é muito prática. Você abre e fecha através do botãozinho aqui, deixa lá no bolso, faz tudo por você, beleza? Aqui nós temos banco dianteiro com regulagem elétrica, com ajuste de lombar e com massagem, senhoras e senhores, ó. Bem legal esse banco. E vamos falar com o Vitônicos, que vai falar ali das portas, que ó, coisa rara, hein, Vitão? A porta da frente e a porta de trás tem o mesmo acabamento. Exatamente, os mesmos acabamentos, aqui você tem uma diferença, porque tem botão para travar e destravar, e você tem 2 memórias do banco do passageiro. Isso é muito raro, Vitão. Essa é a outra diferença em relação à HPS, que é a versão de entrada em relação à Signature. Tá? Não tem a memória ali para o passageiro, só para o motorista. Então aqui eu tenho banco também com aquecimento, né, com ventilação, as regulagens inclusive de lombar, abas laterais, tenho perfurado de encosto de assento, tenho aqui todo o detalhe no pesponto nesse laranja, tem ali tapetinho, tem o carpete,
Cara, exatamente. quando você faz a transição aqui de painel para porta, tudo se repete na mesma linguagem, nos mesmos acabamentos, tá? Soft touch parte superior, pesponto aqui, tem um detalhe no black piano, com a saída de ar-condicionado, e essa peça do tabelier, que o pessoal costuma falar, nesse terracota, e o detalhe, coluna A aqui, ó, sistema de som Bose, isso é uma outra diferença em relação ao HPS, que lá não tem esse sistema assinado Bose. E aí, você tem um porta-luvas que é iluminado e tem amortecimento, né? Detalhe legal, Vitão, pro motorista aqui, você tem aquele entrada confortável, né? Quando você abre a porta, o banco ele vai para trás, né? E quando eu ponho o pezinho no freio aqui e ligo, ele já vai pôr o banco na posição que eu regulei. Olha lá, faz uma graça, parece um Outlander ali fazendo um ralizão, bem coisa de Mitsubishi, isso é legal pra caramba, tá bom? E vamos falar dessa multimídia. Cara, ela é bem simples, tá? Uma Ela multimídia espartana. espartana, ela é bem multimídia de carro japonês, eu acho até que ela é um contraste com o resto do carro, porque é tudo tão bem acabado, tudo tão bem feito. O próprio painel de instrumentos é grandão, é bonitão, tem uma bela resolução, e eu acho a multimídia um pouco simplória, tá? Ela tem Android Auto e Apple CarPlay com fio, tá? Outro motivo aí que alguém pode ficar meio chateado. Então, mas o Apple CarPlay é sem fio. O Apple CarPlay O é sem fio. Android Auto é com fio. Bom, beleza. Então, se você tem iPhone, você se beneficiou aí. Tem navegação nativa, né? Isso é bem legal. Você tem toda essa parte aqui do mapa. Isso é interessantíssimo. Mas é isso, tá vendo? Ele é bem simplona, bem direta. Eu acho que, cara, um pouco discrepante com o valor do carro, a multimídia. Mas o sistema de som é muito legal, tem uma qualidade muito boa. Isso é super top, tá? Aqui você tem aquela coisa bem de carro japonês, ó, de regular o brilho, tá vendo? Alguns botões para você comandar a multimídia, a parte para acessar o mapa e a parte para você acessar a câmera 360 aqui, ó. Tem tanto aqui essa câmera quanto aquele modo, ó, para você ver o carro de cima, que eles chamam de vista do passarinho, bird view, né? Botão de volume aqui, ó, analógico, né? Eu gosto disso. Botão para você trocar de rádio, para você passar música também analógico, eu gosto disso. Duas saidinhas de ar, setinha de emergência, painel, graças a Deus, com botões físicos para tudo do ar condicionado, olha que beleza. Pode sincar uma temperatura com a outra. Você pode colocar, ó, aquecimento dos bancos, tanto desse lado quanto do lado do passageiro, desembaçador de vidro, tudo muito bonitinho, com uma grafia bem elegante. O carro é muito bem de bom gosto, né? USB do tipo C, USB do tipo A, carregador por indução, tá? Aqui, pelo que eu vi, não tem um ventinho. Tem tomadinha 12 volts para você ligar ali alguma coisinha que você queira carregar, tá? E aí aqui nós vamos entrar numa ciranda longa. Vou falar, cara, essa manopla de câmbio parece um pão de mel. Mas é um pão de mel ergonômico, Vitão. Encaixa aqui muito bem, tá vendo? O Vitão hoje tá o menino das analogias. Ó, coloquei no Parece drive. um pão de mel, cara. E nada contra, hein? Eu adoro pão de mel, Aqui cara. você põe no B, que é o modo de maior regeneração de bateria, tá vendo? E aqui você aperta o parking. Ela tem um corinho e ela é bem ergonômica aqui, tá vendo? Ela anda, dá um slide aqui nessa parte que ficou circundada. Enfim, aqui vai começar uma parada bem legal, que são as funções que você vai andar com esse carro, que é bem legal. Então você tem o modo Power. No modo Power, você tem toda a potência, né, Vitor? É o único modo em que você extrai todos os 252 cavalos de potência. A gente vai falar logo mais sobre Exatamente. isso. Tá? São esses 7 modos aí, né? Modo Eco, tá? Modo normal. Aqui você tem o tarmac. O tarmac. Tarmac, para quem não sabe, é asfalto, tá? Então é aquele modo para você andar mais no asfalto, pra você fazer curva, entendeu? Para ficar mais firme no asfalto, né? E tem uma versão do Mitsubishi Eclipse Cross que é Mitsubishi Eclipse Cross Tarmac. Tem também Triton Tarmac, tá? Aqui você tem o modo Gravel, né? O modo Snow e o modo Mud. Faltou o meu CCA, Vitão, se pronuncia Gravel ou Gravel? Eu falo Gravel. Eu também acho que é Gravel. Se eu tiver errado, vocês me desculpem. Exatamente. Quiser patrocinar a gente com curso de inglês eu aí também, Gravel. é bom, hein? O meu tá bem enferrujado. Aqui você tem assistente de descida, que é bem prático aqui. Só tá? um detalhe, eu sofri para falar com o Rainer. É que ele falou muito rápido. Então, mas é que o alemão falando inglês é difícil de entender, viu? Deu uns bugzinhos ali, você viu que teve uma pergunta ali que ele falou um monte de coisa e eu respondi. Nice. Sim. Ó, vou até mostrar quando eu troco aqui, ó. Ele é bem ilustrado. Olha que bonito isso aqui, tá vendo? Isso é bonito. Bem legal, ó. Mostra ali, ó, o Snow, o Gravel, o Tarmac, o asfalto, enfim. Bem legal mesmo essas grafias. Isso deixa bem lúdico, tá? Freio de estacionamento eletrônico, auto hold, 2 copos, né? Que são aqui para você colocar as coisas. Mais daquele couro bonitão âmbar, né? Aqui você tem
um porta-bugiganga, Aveludado, tem um aveludinho lá embaixo, tá? né? Tem um acabamentinho. Você tem uma cava aí na lateral? Tenho Também aqui, tem ó. aqui. Pra pôr uma caneta, tá É, vendo? coisa Aquela menorzinha, né? bique 4 cores. Bom, aqui, Vicky, Vitônicos, você entregou a idade eu agora, hein? entreguei. Não, 4 cores é coisa de velho, isso é verdade. Vou até fechar um pouquinho a persiana do teto aqui, ó, pra dar uma filtrada, pra mostrar pra vocês, ó. Tem um couro perfurado de muito bom acabamento. Tem pesponto aqui, ó, do lado, que é bem legal. Aqui você tem piloto automático adaptativo. Aqui você tem os comandos do painel. Tem pedal shifts aqui atrás, ó. Tá diferente de outros carros da Mitsubishi, o pedal shift ele gira junto com o volante, né? Quando você tinha o Lancer lá atrás, ele ficava, ele era fixo, era bem legal. Aqui acionamento dos limpadores, obviamente automático. Acionamento dos faróis, farol de neblina que também é obviamente automático. Farol alto automático, função bem legal para quem prega muita estrada, tá? Ó, volantinho bem ergonômico. Ele não tem a base achatada, mas ele tem um acabamento show de bola, uma empunhadura bem legal aqui ó, no lugar correto de você segurar ele. E esse painel é um show à parte, né, Vitão? Que painel bonito, né? Muito bonito esse painel de instrumentos, a Muito resolução bonito. dele é muito boa, assim, 12,3 Exato. polegadas. Tem esse topetinho ali do cluster que tem o acabamento do soft touch. Cara, você tem tudo que você quiser de função. Exatamente. Vou até aproveitar e falar, a Head-Up Display que a gente tem aqui Acho que não vai mostrar na é uma câmera, outra é muito diferença difícil. que não tem lá na HPS. HPS, né? Por que eu vou fazer um paralelo aqui, ó? Porque a gente tem velocímetro, aqui a gente tem o tanque de combustível, aqui a gente tem a capacidade da bateria e aqui a gente tem o conta-giros. Nesse momento ele tá só na bateria, porque tem bateria aqui. E aí eu preciso falar de dois botõezinhos aqui, ó, que o Vitão vai mostrar, O tá vendo? EV, ó. O EV, ele troca de modos, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ele alterna entre o normal, o elétrico e veículo, o salvar bateria ou o charge. O charge ele vai usar o motor a combustão para carregar a bateria, beleza? E aqui do lado ele tem aquele que algumas marcas chamam de pedal, outro de one pedal. Você liga o pedal inteligente, que é para você dirigir ali só com o acelerador. Eu acho bem da hora isso para o carro que tem eletrificação, porque você consegue usar ali só um pedal e salvar muita bateria. E aí a gente tem uma série de coisas aqui, ó. Tá ligado ali o modo, ele tá pronto para sair, está no modo charge, por exemplo. Vamos colocar no modo save, que é um interessante pra gente que não tem ali como carregar em casa. Aqui você tem autonomia, né, mista, bateria mais o tanque, a autonomia somente do elétrico e aqui o odômetro do carro, tá? Outra coisa que você também pode fazer aqui, ó, é trocar o que você tem de função, tem uma bússola ali em cima, e se eu trocar aqui, você tem um menu de ajustes, você tem uma parte de ADAS do carro, você tem a parte de som, você tem a parte da navegação. Essa aqui é uma parte bem legal, que você tem 4 funções, ó. Ou ele mostra as pressões de pneu, tá vendo? Que aí você pode setar aqui, mas não é o que eu quero fazer agora. Ou você mostra como a tração está trabalhando, como ela está distribuindo a força, seja para as rodas traseiras ou dianteiras aqui. Prioritariamente quando você está, por exemplo, em modo urbano ali, ele vai estar na tração dianteira, fazendo essa mescla de elétrico com combustão. Quando você precisa ali de força ou está nesses terrenos acidentados, ele vai ativar a tração traseira para você ficar então com a 4x4, né? Mas detalhe, lembrando que a gente já tinha falado, não tem cardan. O 4x4 aqui é feito de forma eletrônica. Eletrônica. Aqui você tem a circulação da bateria, então esses carinhas aqui ó, mostram o fluxo de energia, né? Se está indo para o motor traseiro, dianteiro, se está vindo do motor para a bateria, tá bom? Isso aqui é bem lúdico para você entender o funcionamento do carro e aqui também a temperatura da bateria. Então assim, esse painel é bem bonito, bem completo, tem um belo menu aqui de computador de bordo, ó lá, tudo bonitinho, tá vendo? 10,2 km por litro, quanto tempo foi percorrida, a média, enfim, é bem legal, esse painel é bem lúdico, por isso que eu falei que é meio contrastante, porque o painel é tão bacanudo, tão cheio de função, e essa multimídia é mais simplória, entendeu? Eu pessoalmente falando, de nós dois aqui, eu sou o que usa menos essa questão de multimídia e tecnologia. Claro que é importante, mas uso mais as funções básicas. Para mim, sinceramente, não faz tanta diferença assim. Eu acho que eu me apego em outras coisas aqui do carro. Tá? Mas, às vezes, para você que gosta mais de conectividade, talvez você não ache tão legal. Eu acho que a questão minha aqui é com o valor e algumas outras coisas que você compra, mas enfim, o carro te oferece outras coisas interessantíssimas. Aqui, meu caro Vitão, tem um montão de botão, tá vendo? Tem. Destravamento da porta de carregamento, se caso travar lá, isso aqui é importante. Desligar aqui, né, a parte do carregamento. Aqui, ó, você pode ligar aquela tomada, para você ligar o V2L, olha que legal esse botãozinho. Abrir o porta-malas, abrir aqui a parte de abastecimento de combustível. O dimer aqui, né, aqui a altura do farol, né, aqui
essa parte aqui que tem o izinho, eu confesso que esse cara aqui, eu não sei para que serve, mas é no lettering aqui. E esse aqui, ó, tem a parte que é o atalho do ADAS ali para você ligar e desligar, né, a parte de assistências do carro. Aquele acabamento que o Vitão mostrou que é impecável. É, o acabamento... Botõezinhos não tem o que prateados, todos automáticos, recolhimento dos retrovisores automáticos, travamento e destravamento das portas, belos retrovisores aqui com alerta de ponto mostra cego. pra galera, abre a porta e fecha. Vou por abrir favor. Aqui. Vamos lá. Ó, abriu aqui, ó. Ó. Não, ela faz um choque, né? De carro bem E construído, ó, você né? percebe nas peças a robustez de qualidade de acabamento. É, Isso nada uma coisa... balança aqui, tá vendo? É tudo muito bem montado. Tem carro que a gente pegou ultimamente aí que tá tudo balançando aqui, mas beleza. Aqui você tem um PQP para o motorista também. Aqui eu tenho um espelhinho com uma lampadinha halógena, tá bom? O Vitão também tem ali. Ó, sliding visor. Exatamente. Olha lá. Eu não sei o que é o sliding visor, mas beleza. Aí eu não... Tá escrito sliding visor. Eu não sei o que é. Aí eu Tá. vou ficar devendo aí. Também vou ficar devendo para vocês. E aqui você tem, né, os botões das luzes de conveniência. Você quer ajustar isso para quando tiver a porta aberta ou fechada. Um porta-óculos, obviamente, para proteger aqui com a base aveludada. Ah, retrovisor eletrocrômico. Claro, né, para um carro desse patamar. E ó, isso aqui é legal, Vitão, porque ele fecha, né? É totalmente opaco. Ele é totalmente fechado, né? Não tem aquela esteirinha que fica vazando luz. Pra quem não tem cabelo é complicado, tá? E aí você tem um teto solar que eu achei um negócio bem legal. Ele não abre pra fora, como a maioria dos tetos panorâmicos. Ele abre pra dentro, tá vendo? Você tem um degrau aqui, ó. Você tem um degrau, mas isso é legal porque não fica aquela coisa pra fora ali, quando você estiver andando em mais velocidade e tal, ele abre a esteirinha aqui, ó, tá vendo? Pra evitar vento. Mas ele, apesar de uma abertura pequena, essa coisa dele ir pra baixo aqui é mais legal do que de outros tetos solares ali. Mas enfim, cara, é um carro muito bem acabado por dentro, com uma sensação de solidez que impressiona muito. Isso é bem característica da Mitsubishi. Mas a gente precisa falar do conjunto motor desse carro, né, Vitão? Então, bora falar de dinâmica agora. Senhoras e senhores, com vocês o maior e melhor abridor de capôs de toda Okazaki, lá no Japão, onde é fabricado este belíssimo Outlander, certo? Com manta acústica aqui, ó, e varetinha para você colocar de cima para baixo aqui no lugar correto para segurar... Por que tá de cima para baixo? O capô. Ah, eu sempre brinco, né? Porque o Japão ele tá de ponta cabeça. E ele foi feito no Japão, esse carro, chassi começando em J. E um detalhe legal, né? Porque essa parte aqui que para vocês parecia a grade, né? É que compõe ali uma parte do capô. Você percebe essa abertura, até fácil também para manutenção, você ter um acesso mais facilitado. E aqui, senta que lá vem a história. A gente tem um motor a combustão, código 4B12, são 4 cilindros em linha, tá? Ele é um 2.0 aspirado no ciclo Atkinson. Existe o ciclo Otto, mas para veículos híbridos se privilegia o ciclo Atkinson. A gente pode um dia chamar uma engenheira ou engenheiro aqui para falar mais detalhes. Ele, por ser aspirado, rende 137 cavalos de potência e um torque na casa de 20,9 kgfm. Mas ele não está sozinho, e sim atrelado a 2 motores elétricos. Um motor dianteiro e um traseiro. O dianteiro, 116 cavalos de potência e 26 kgfm de torque. O motor traseiro, 136 cavalos e 19,9 kgf de torque. Para você ter uma ideia, tá? Só o motor traseiro ele é um pouco acima de torque, igual em potência, por exemplo, de uma Toyota Fielder. Bom, mas o que interessa é você saber aqui sobre potência combinada, 252 cavalos. E o torque combinado, 45,9. Uma curiosidade, esse torque combinado é muito parecido com o torque do motor T4 Hurricane lá do grupo Stellantis. Tá? E 20 cavalos abaixo também do Hurricane. Ou seja, você tem uma combinação aqui muito interessante, cara. É isso aí, Vitônicos. Aqui dá até pra gente ver bem, né? A parte do motor a combustão, tá vendo? A parte aqui onde tem a parte do motor elétrico, né? Que tem essas mangueironas laranja aqui. É pra você não colocar a mão aqui, né? Porque passa uma parte de alta tensão, certo? Lembrando que esse carro tem transmissão automática, né? Que é voltado para carros híbridos, né? Ela é diferente da transmissão que a gente tá acostumado, né? Tá passando mais um avião. Hoje os caras estão empolgados de voar aqui onde a gente grava, certo? Acabou de passar mais um sobre as nossas cabeças. E, Vitônicos, outra coisa importante a gente falar que essa bateria ela tem 20 kWh, certo? E você tem aquele carregamento de 3,5 kW, que a gente já comentou. E outra coisa é que, de acordo com o Imetro, que testa os carros normalmente na subida,
faz 58 km de autonomia se você utilizar somente o modo elétrico. É um motor extremamente interessante de você ver com essa divisão aqui, né? Diferentão do que a gente está acostumado, né? E muito bem acabado. Aliás, a Mitsubishi, ela é primorosa na construção dos carros, dá muito gosto Olha, de ver. barulho Parece de que MotoGP. tá passando. Hoje o pessoal tá barulhento. Vamos andar, Vitônicos, com esse carro, finalmente? Finalmente, chegou a hora. Eu tinha falado que era dinâmica antes, mas não, agora que é. Temos uma ótima regulagem de profundidade. Cara, acho que uma das maiores que a gente já testou, ó. Isso é bem legal. Regulagem de altura também muito boa. Ó o quanto vai para cima esse volante. Temos regulagem de altura do cinto, tanto do motorista quanto para o passageiro. Isso a gente considera um item de ergonomia muito importante. Você consegue levar esse banco bem para baixo, né? Então eu consigo dirigir aqui bem abraçado pelo carro. E isso é muito legal porque, como o próprio Vitão comentou nas nossas conversas aqui, ele não é tão alto, né, Vitão? Você não tá numa posição tão SUV, você pode escolher uma posição que parece um sedã, vamos dizer assim. Meu vizinho, inclusive, viu eu chegando com o carro, né? Ele falou, cara, você estava muito baixo dentro do carro. Eu falei, justamente, porque você tem um ajuste do banco elétrico muito grande, mas às vezes que você deixa ele mais alto, ele tem uma posição que lembra a de um sedã. Vamos dar um exemplo de um carro da marca, um Lancer. Tipo um Lancer. Tá, claro, dadas as devidas proporções, porque é um carro grande, mas assim, e você fica mais encaixado por conta do banco também, das abas laterais. Isso tudo, vários outros fatores, traz uma comunicação mais próxima com o carro, inclusive a questão de direção. O volante desse carro é bem direto. O que é um volante direto? O pouco que você vira, ó, ele aponta, tá vendo? Aponta. Isso é muito legal. Isso é uma questão bem comunicativa do carro. Então, ó, eu dou umas viradinhas aqui, ó, bem de leve, e o carro já vai fazendo a curva. Tem umas testes que a gente faz lá numa rua que a gente faz uma virada de 180 graus. Esse carro aqui você não precisa terçar o volante dele todo. Você dá praticamente meia volta, ele já fez a curva. Para você que curte dirigir, você vai achar bem mais comunicativo isso do que um volante mais letárgico, entendeu? Você não precisou dar a volta. É um carro que, assim, o pouco que você fez do volante, ele reage exatamente na direção. Exato. E um detalhe, Vitão, desculpa te interromper, mas ainda falando de ergonomia, esse banco tem aquele ajuste assim, ó, tá? Que você consegue levantar a ponta do banco, e isso é uma coisa que me agrada muito, porque você fica com a parte de trás do joelho apoiada, numa viagem longa você cansa menos, tá? E aí, o que você queria falar, Vitão? Eu esqueci. Você que esqueceu? Eu acho que a gente ia falar de suspensão, porque esse carro tem uma suspensão bem japonesa, né? No jeitão de rodar, né? Ele tem a suspensão independente McPherson na dianteira e independente multibraço na traseira, o que é normal para um carro dessa categoria, né? Que ele consegue adernar bem com curvas, ele vai ficar ali bem... A multibraço na traseira, ela assenta melhor, né? Ela faz de uma forma mais eficaz as curvas. E ela é mais durinha, né? É uma suspensão bem de carro japonês. Eu acho que os pneus também, por terem um perfil mais baixo, as rodas serem grandonas, ele acaba caindo mais sequinho nos buracos, tá? Mas é uma coisa bem do tipo de carro, tá? E também temos bons freios, né, Vitão? A gente tem freio, discos ventilados na dianteira, discos sólidos na traseira. E voltando a falar agora que eu lembrei da dinâmica do carro. Quando a gente fala em relação à posição de dirigir, essa conexão que tem com o carro, isso vai muito além de uma ficha técnica de potência e tudo mais. Porque tem muito carro que às vezes pode te encantar com números ali de potência de 0 a 100, às vezes talvez a dinâmica não seja tão próxima de você. Ou ao contrário, até, Vitão, né? Você pega os números, não te empolgam tanto, mas dirige e acha legal pra caramba. Então, e aí outra coisa, continuando aqui o que eu tava falando. O carro, ele, apesar de ter a roda grande, aro 20, que você sente às vezes ele copiar muito da imperfeição do solo, mas ainda assim é uma suspensão muito boa e o isolamento acústico muito bom. Então assim, ele ao mesmo tempo que te traz o conforto no SUV desse tamanho, de 7 lugares, ele também não deixa de ser um carro próximo de você. É uma coisa assim, que é uma parada meio intuitiva. Vale a pena você dirigir. Vale a pena você dirigir, é diferente. Carro. É um carro diferente. E falar em dirigir, a gente tem pedal shifts aqui, aí você pode estar se perguntando para que serve o pedal shift num carro que ele tem até um uso meio elétrico, né? Quando você brinca aqui com esses pedal shifts sem o e-pedal ligado, você tem diretamente o modo B. O modo B é um modo de maior regeneração de bateria. Então, do B0, eu soltei o pé do acelerador, ele tá ganhando velocidade que eu tô na descida. Coloquei B1, B2, ó, tô colocando aqui, ó. Aí ele já começou a usar um freio motor e já começou a levar a energia cinética das rodas para a bateria. E ele tá diminuindo, ó. Tem um radar ali na frente, nós vamos passar, ele tá diminuindo. 50. Ele vai passar ali, ó, 35. Então, assim, esse B é para você mexer nesse modo regenerativo.
ou você pode utilizar o e-pedal. Quando você liga o e-pedal, ele automaticamente aqui desliga o modo B e ele pesa o pedal do acelerador, ou seja, ó, quando eu solto aqui, ó, ele vai quase parar o carro. E aí eu preciso dosar o acelerador de uma forma diferente. É algo que você acostuma ali com algumas horinhas de uso com o carro. Para quem nunca dirigiu, pode achar um pouquinho esquisito. Depois que você andar, acostuma e é legal pra caramba, tá? Aí, a gente também precisa falar sobre esses modos aqui que vão privilegiar, né? O charge para você carregar, né? Para carregar, que eu acho que é um modo que você não deve usar, tá? Mas eu vou falar um pouco de autonomia mais pra frente. Você tem que conseguir carregar esse carro na sua casa para ter uma experiência completa. Porque quando a gente fala de plug-in, necessariamente você em algum momento vai ter que carregar para você valer o que você está comprando em relação a ter uma autonomia boa, porque do contrário, ele vai virar um tijolão pesado, beberrão, que não vai compensar no que você quer pro teu bolso de economia. Exato. Coloquei no modo EV aqui só pra gente testar, tá vendo? Agora ele tá bebendo 100% da bateria, não temos o barulho do motor a combustão, só aquele barulho do Havas, né? Assim que tá passando, né? Cada marca tem um. Cada um tem um, aqui parece um metrô, né? Eles usam. E uma curiosidade, ontem eu tava manobrando, né? Dentro do prédio você consegue perceber, porque é um ambiente fechado, né? Reverbera mais. Ele faz o mesmo som da ré, é meio óbvio isso, né? Mas quando você dá ré, o som ele aumenta, cara. E parece uma nave. Por uma questão de segurança, né, Vitão? Uma questão de segurança. Coloquei no modo Eco aqui, só pra gente entender um pouco. No modo Eco, de fato, ele fica um pouco mais letárgico. A ideia aqui é salvar a bateria, é ser mais econômico, né? O modo normal, realmente, o carro é gostoso. E se a gente for aqui pro modo Power, tá vendo? Ele deixa indisponível o modo EV e já tá aqui, ó, no modo que ele vai ter despejo. E aí a gente escuta o motor a combustão entrando, ó. E aí você tem um carro, ó, bem desenvolto. E você escuta todo esse sistema trabalhando. Tanto a parte do motor a combustão, ó, tem um cliquezinho no final do acelerador, quanto a parte do motor elétrico, ó. Cara, e aí o carro anda muito bem. Você freou porque você achou que tinha uma lombada, porque teve uma época que tinha lombada. Tinha uma lombada e tiraram a lombada, exatamente. Não, que tinha uma época que não ficaram 2 meses sem marcar lombada. Ficaram 2 meses sem marcar lombada, isso é verdade. Ó, prefeitura de parabéns. Mas assim, Vitão, é um carro muito gostoso de dirigir, cara. Muito gostoso mesmo. Se você tá em dúvida entre um carro desse, dirija ele. Porque ele é muito comunicativo e é bem uma escola japonesa no modo de andar. E eu gosto muito disso, eu gosto de carros japoneses. Vamos trocar, Vitônicos? Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do Banco Certo que tem um volante na frente. Contextualizar rapidinho, quando eu falei lá no começo do vídeo que era a 4ª geração, por quê? A primeira, que tem uma imagem aí, começou lá em 2001, foi até 2006, que era a mesma frente basicamente que você tinha no Lancer, e lá fora era chamado de AirTrack. Muito legal esse carro. E ele tinha a lanterna traseira que era fumê, muito bonito. Aí você vai para 2006 até 2012, você tem a 2ª geração. Cara, era muito bonito também, tinha um detalhe ali numa cor mais clara, tinha opção V6, tinha uma cor nude muito bonita. E aí você vai para a 3ª geração, que foi ali de 2012 até 2021. Tá? A gente teve as 3 no Brasil, tá? Inclusive, talvez você que está assistindo a gente tenha algumas dessas gerações e está pensando em atualizar. E a gente chega nessa 4ª geração aqui, que é a de 2021 para cá, né, no mercado global, na verdade. O Brasil sempre chega um pouquinho depois da grande maioria dos carros importados. Isso não é uma coisa que eu estou falando exclusiva aqui da marca, mas para muitas marcas, né, a gente às vezes tem lançamentos globais aqui com 1, 2, 3 anos às vezes de defasagem. Coisas do nosso mercado. Coisas, né? do nosso mercado de aceitação, afinal o carro importado ele tem a questão de preço, tem vários outros fatores. Quando você vai falar de dinâmica, cara, um 0 a 100 que se você tiver no modo Power, com todos os 252 cavalos, você vai fazer em 7.9 segundos. Se você não tiver, você vai fazer em mais de 10. A velocidade máxima, 170 km por hora. Um carro que é muito pesado, né? Porque quando a gente vai falar dessa relação peso-potência, ele tem mais de 2.100 quilos. E aí, quando você vai na potência combinada, ele chega em 8.2. O que é bom, né? Mas lembrando, com toda a potência combinada, o que nem sempre vai acontecer. Exatamente. Vitônico, isso é o que a gente falou, né? Eu acho que para você ter um carro desse, você precisa ter como carregar na sua casa para você ter sempre bateria, apesar desse modo save te ajudar numa viagem, ajudar em algum momento que você está percorrendo muito sem você ter a parte do carregamento. Bom, a autonomia combinada do carro, de acordo com a ficha técnica, são de 680 km, tá? Um carro que faz na casa de 11,6 no perímetro urbano e 10,4 no perímetro rodoviário, mas eu continuo achando que o negócio do carro é você ter o wallbox na sua casa, carregar ele de noite e poder fazer esse seu percurso de até 50 e poucos quilômetros ali no seu dia de 58 quilômetros
no modo elétrico, e aí você não gastar o combustível. Acho que esse é o grande negócio de um híbrido plug-in, tá? E a gente precisa falar um pouquinho também do custo de manter um carro desse, porque tem revisões aqui que algumas são bem carinhas. Totaliza da Bem primeira, carinha, bem cara mesmo. da primeira até a 10ª, a gente totaliza R$18 mil de custo para você ter o carro. As primeiras até que são ok para o tamanho do carro e pelo preço. Então a gente tem uma de R$900, depois uma salgada de 1.800, depois umas de 900. Então, salpicado ali no meio tem umas para baixo de R$1.000, mas tem uma bem cabeluda aqui de 3.000 e pouco. E depois lá na 10ª lá, você vai ter quase R$4.000. Então assim, é um carro que tem ali seu custo para manter. Inclusive a Mitsubishi, ela sempre teve uma manutenção um pouco cara, mas sempre foi conhecido por um carro que, se você fizer a manutenção, ele não vai te dar problema. E isso é muito legal. Eu já vi de alguns proprietários de Mitsubishi exatamente essa frase, né, essa fala, de que a manutenção é mais salgada do que outras marcas, não todas, mas do que marcas assim, por exemplo, como Honda, Toyota, eles me disseram que costuma ser mais caro, só que acaba te entregando em vários aspectos mais. Durabilidade, né, do produto que você comprou, Vitão. E Vitão, vamos lá, quanto custa para comprar um carro desse? Bom, você vai na faixa de 370 mil reais, 379, 380 mil o HPS, e você chega aqui nos 400 mil, tá? Para o Signature, que tem as diferenças que a gente comentou, né, em relação ao head-up display, sistema de som, a questão do acabamento de banco, forro de teto preto, essas diferenças que totalizam esse valor a mais aqui. Mas atualmente, na data dessa gravação, um pontual, a gente está no dia 8 de agosto, aqui no sabadão, tem um belo de um desconto, cara, que aí já torna isso mais interessante, e um preço também em relação a alguns concorrentes, não exatamente de carroceria, né, porque não são 7 lugares, mas concorrentes de preço. Vitônicos, a gente tem com desconto na HPS 324.990, legal esse preço. Isso que começa a ser interessante. E aqui na Signature 364.990. Vamos contextualizar esses concorrentes lá fora, Vitão. Meu caro Vitônicos, o Outlander é um carro bastante interessante. Afinal, ele é meio sozinho do mercado. Plug-in com 7 lugares, meio que só tem ele nessa faixa de preço. Os Tigo ali são muito mais baratos e também são carros bem inferiores no quesito do conjunto todo. Aqui tem tração 4x4, tem aquela estirpe da Mitsubishi de um carro aventureiro, e o que teria ali na mesma faixa de preço é o CR-V ou RAV4. Ambos não têm 7 lugares e ambos são híbridos plenos, são heavy, não dá para você ligar na tomada. Ou seja, se você procura todos esses predicados, muito provavelmente ele é uma ótima opção para sua garagem. De fato, bem diferentão, inclusive para você que está acostumado a comprar Mitsubishi para sua garagem. Afinal, um SUV desse tamanho, desse peso todo, não tem o cardan, pode gerar um nariz torcido em alguns proprietários ou futuros proprietários. Afinal, independente dele ser tímido em vendas no nosso país, cada carro tem o seu dono, e você já é dono de um outro Outlander de outra geração e quer que ele apareça em nosso canal, mande um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Esse gesto de fato é gratuito e nos ajuda muito a continuar divulgando esse conteúdo. É isso aí, meu caro Vitônicos. Segue a gente também nas redes sociais, e esse e-mail que o Vitão falou é o mesmo, que você pode mandar ali uma proposta de parceria para você colocar sua marca aqui para todo mundo ver, certo? Vitão, vamos almoçar, que é sábado, é feijoada. Não. Não? Hoje é rodízio no restaurante japonês e pedir uma barca do tamanho desse carro. Aí pode ir com fome, hein? Que o carro é grande, a barca vai ser grande. Não, mas o Copolito também vai com a gente. Então pode pedir.